A exclusão mútua é uma técnica utilizada para garantir que apenas o processo ou a trend acesse uma seção crítica de código de cada vez. Isso é fundamental em cada multitrend para evitar condições de corrida, onde duas ou mais trends acessam dados compartilhados simultaneamente, e resultando em resultados imprevisíveis. A exclusão mútua em sistema operativo garante que apenas um processo pode acessar em um curso compartilhado em qualquer momento, e evitando conflito e garantindo que a integridade do sistema. O nosso grupo optou em utilizar exclusões mútuas, com o uso de mutex para resolver problemas de sincronização. Essa abordagem garante que ao acessar a região crítica, onde os dados compartilhados entre a trend produtora e consumidora são manipulados, e apenas em trends possa operar por vez, e evitando assim condições de corrida e consistência nos dados. O MUTIS atua como um mecanismo de bloqueio, onde a trend precisa adquirir um bloqueio antes de acessar a região crítica e liberá-los após a conclusão de operação, e precisando de outra trend para acessar em seguida. Esse código é uma simulação do clássico problema do produtor-consumidor, usando threads em C com a biblioteca pthread.h. Nele temos duas tarefas rodando ao mesmo tempo: o produtor que gera dados aleatórios e o consumidor que retira esses dados. O ponto principal aqui é o buffer, que funciona como uma mesa com 5 lugares. Essa mesa é compartilhada entre o produtor e o consumidor. O produtor é como uma pessoa que coloca pratos com comida na mesa, no caso, números aleatórios. O consumidor é como alguém que vai pegando os pratos da mesa para comer. Para garantir que os dois não mexam na mesa ao mesmo tempo e causem bagunça, usamos um mutex, que funciona como um cadeado. Apenas um por vez pode acessar a mesa. O produtor só coloca o novo prato se houver espaço livre. Se a mesa estiver cheia, ele espera. Já o consumidor só pega um prato se tiver algo na mesa. Se estiver vazia, ele espera também. O código também exprime o estado da mesa após cada consumo, mostrando quais posições estão com comida e quais estão vazias. Essa lógica é muito usada em sistemas onde tarefas precisam se comunicar de forma segura com produção e leitura de dados em tempo real. E aí, Marcelão, beleza? Eu vou explicar de um jeito mais descontraído como que funciona um pouco o Mutex. E a gente escolheu o tema de produtor-consumidor, o tópico nosso, né? Eu não lembro o nome certinho. Basicamente, o Mutex ele é usado para evitar que uma ou mais threads utilizam, né, o mesmo recurso. Então, imagina que a gente tem várias threads, como produtor e consumidor, tentando acessar o buffer, mesmo recurso. Se as duas acessam ao mesmo tempo, vai dar erro. Aí, por isso que entra o mutex, né? Ele vai funcionar como uma tranca. O que ele vai fazer? Quando uma thread quer usar o recurso, ela chama a função pthread mutex lock. Aí, beleza. Se o mutex estiver livre, ela entra na região crítica. Se estiver ocupado, ela espera até que fique livre. Depois, dentro da região crítica, entrando na região crítica, ela faz o que ela precisa. Aí, no caso, o produtor insere um item no buffer e o consumidor retira. Como só uma thread entra por vez, não tem conflito nenhum. E aí também isso evita que duas mexam no mesmo dado ao mesmo tempo, para não dar BO, né? Quando termina, a thread chama a pthread mutex unlock, né? Anteriormente a gente chamou o lock, que é para travar, agora a gente chama o lock, que é para destravar, que a gente vai liberar o mutex. Aí a outra thread que estava esperando pode entrar na região crítica. E é muito importante, né, necessário, depois de usar, sempre liberar o mutex. Porque se a gente esquecer, as outras threads que estão lá esperando para utilizar o recurso vai ficar esperando para sempre. Então tem que liberar para a próxima poder usar e não acontecer o deadlock, né? Que é quando vai tudo travar e só uma vai ser executada, vai sair e vai ficar lá para sempre. O resto esperando. Enfim, em resumo, o mutex é uma tranca que garante que só uma thread vai acessar o recurso, que aí evita erro e deixa o programa mais seguro.
Quando utilizamos o Mutex, eles nos traz uns certos benefícios. E quais são esses benefícios? Primeiro, ele evita condições de corrida. Uma condição de corrida acontece quando duas ou mais threads acessam simultaneamente um recurso compartilhado, como uma variável ou estrutura de dados, e pelo menos uma delas realiza uma modificação. Isso pode causar comportamentos imprevisíveis e erros difíceis de reproduzir ou identificar. E como que o Mutex ajuda nessa parte? Ele acaba impedindo que duas threads entrem na região crítica ao mesmo tempo. Quando uma thread adquire o Mutex, as outras devem esperar até que ele seja liberado. Isso elimina o acesso simultâneo e evitando conflitos e comportamentos inesperados no sistema. Exemplo: duas threads tentando adicionar um item ao mesmo tempo em um buffer compartilhado. Sem Mutex, ambas podem sobrescrever a mesma posição. Com Mutex, isso não acontece. E o segundo benefício é que ele garante a integridade dos dados compartilhados. Em sistemas concorrentes, manter os dados corretos e consistentes é essencial. Quando várias threads leem e escrevem nos mesmos dados ao mesmo tempo, os resultados podem ser incorretos. E como que o Mutex acaba ajudando nessa parte? Ele vai proteger o acesso aos dados, apenas uma thread pode alterá-los por vez. Isso garante que as atualizações nos dados sejam feitas de forma ordenada e consistente, evitando dados corrompidos ou operações incompletas. Por exemplo, uma variável de contagem de itens pode ser incrementada ou decrementada por diferentes threads. Sem Mutex, ela pode acabar com valores incorretos. E o terceiro benefício é que ele mantém a execução controlada e segura entre as threads. O controle de execução é fundamental para garantir que o programa funcione como planejado, mesmo com múltiplas threads executando ao mesmo tempo. E como que o Mutex ajuda nessa parte? O Mutex ele acaba impondo uma ordem de acesso aos recursos. Ele faz com que as threads cooperem entre si, esperando sua vez para acessar uma parte crítica do código. Isso torna a execução mais previsível e segura contra falhas de sincronização. Por exemplo, se um sistema onde o produtor insere itens e o consumidor remove, o Mutex ajuda a garantir que o produtor não insira em um buffer já cheio e que o consumidor não remova de um buffer vazio, mantendo o controle de fluxo de execução. Então, para concluir tudo o que foi dito, o Mutex é uma das ferramentas mais fundamentais e eficazes no contexto da programação concorrente, sendo amplamente utilizado para garantir a exclusão mútua entre threads que compartilham recursos críticos. Sendo assim, um programa que executa várias tarefas de formas aparentemente simultâneas, permitindo assim que vários processos compartilhem o tempo de processamento de uma única CPU. Sua principal função é evitar que muitos threads acessem simultaneamente regiões de códigos ou dados que não foram projetados para serem manipulados corretamente, prevenindo assim problemas como condições de corrida, dados corrompidos e comportamentos imprevisíveis. Ou seja, assim ele evita que vários processos ajam de forma simultânea quando não precisa agir. O funcionamento do Mutex é simples e ao mesmo tempo poderoso. Ele age como um cadeado que uma thread precisa adquirir antes de entrar em uma região crítica. Caso outra thread já esteja executando nesse espaço protegido, as demais deverão aguardar até que o Mutex seja liberado. Essa estratégia de bloqueio e desbloqueio promove uma execução ordenada, mesmo em ambientes altamente paralelos, mantendo a consistência dos dados e a estabilidade do sistema. Além disso, o Mutex promove um ambiente de execução mais determinístico, facilitando o teste, a manutenção e a depuração de aplicações multithread. Ao restringir o acesso a uma thread por vez, ele elimina muitos dos erros difíceis de rastrear que ocorrem em contextos concorrentes, como resultados inesperados ou falhas intermitentes. Ou seja, como já foi dito anteriormente, ele evita que problemas que eram para acontecer com códigos normais aconteçam, colocando uma prioridade naquilo que é para acontecer primeiro. Isso evita vários e vários erros ou falhas, que não são esperadas. Outro ponto importante é que o Mutex opera com um baixo custo computacional, sendo ideal para aplicações que exigem alto desempenho e controle preciso de acesso. Quando utilizado corretamente, ele otimiza o uso dos recursos do sistema e minimiza o tempo de espera em contenção, contribuindo para uma aplicação mais eficiente e responsiva.